Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. O próprio Jesus disse que o viu cair como um relâmpago dos céus. Mas surge uma pergunta intrigante. Por que Deus simplesmente não o eliminou completamente? Por que permitiu que continuasse existindo? No nosso estudo bíblico de hoje, exploraremos a verdade por trás do motivo pelo qual Deus não pode nem deseja destruir Satanás e seus anjos caídos. Satanás é uma figura amplamente reconhecida na Bíblia. No entanto, poucos sabem que seu nome significa adversário ou inimigo. Também pode ser interpretado como caído, mas não em um sentido passado e definitivo, e sim como alguém que está em um estado de queda constante. Ele não é aquele que caiu, mas o caído, o que sugere que continua a descer, tornando-se cada vez mais sombrio e perverso. O livro de Apocalipse o descreve sendo lançado em um abismo sem fundo, o que implica uma queda perpétua. E isso é exatamente o que o orgulho faz na vida de uma pessoa, arrasta-a cada vez mais para baixo. Se o orgulho não for controlado, ele destrói. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vale notar que destruição nem sempre significa a morte física. Como diz o Salmo 103:4, Deus pode redimir a vida de alguém da destruição. Isso significa que o orgulho pode arruinar relacionamentos, finanças, oportunidades e até mesmo a conexão com Deus, sem que a pessoa morra fisicamente. Mas há uma saída: a humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, tem sido o grande tentador da humanidade por milênios, incitando as pessoas a desobedecerem a Deus. Mas antes de sua queda, Satanás era um anjo poderoso criado por Deus para refletir sua glória e louvor. No entanto, ele não se contentou em servir e adorar ao Criador. Desejava ser servido e adorado. Sua ambição era se equiparar e até mesmo superar ao Deus Todo-Poderoso. Movido por esse desejo, Satanás organizou uma rebelião no céu, convencendo uma multidão de anjos a se juntarem à sua causa. Esses anjos, conhecidos como anjos caídos, enfrentaram uma guerra celestial contra o arcanjo Miguel e seu exército angelical. Apocalipse 12:7-8 descreve essa batalha. Então, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Antes de sua rebelião, Satanás e seus seguidores tinham um lugar no reino celestial. No entanto, ao desafiar a autoridade de Deus, perderam-no para sempre. Em contraste, aqueles que seguem a Cristo foram restaurados e têm um lugar assegurado no céu. Efésios 2:6 confirma: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas então, por que Deus simplesmente não destruiu Satanás e seus seguidores? Por que permitiu que fugissem para a terra, trazendo morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta central que exploraremos neste estudo. A razão principal é que Satanás não pode ser eliminado da existência, porque foi criado como um ser espiritual. Segundo João 4:24, Deus é espírito, e como Lúcifer e seus anjos também foram criados como espíritos, eles não podem morrer da mesma forma que os seres humanos morrem. O fato de Satanás ainda existir nos indica que Deus tem um propósito específico para ele dentro de seu plano divino. Deus, em sua soberania, usa até mesmo decisões erradas e circunstâncias adversas para cumprir seu propósito. Ainda que a criação escolha se afastar da vontade de seu Criador, Deus pode usar essas mesmas escolhas para a sua glória. Para entender melhor quem é Satanás e como Deus o está usando na história da humanidade, vamos revisar o que a Bíblia nos revela sobre sua queda.
Em Isaías 14, a rebelião de Lúcifer é descrita com palavras impactantes. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte do testemunho me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus declara o seu destino final. Contudo, serás derrubado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Outro trecho-chave sobre a queda de Satanás está em Ezequiel 28. Ali, Deus diz, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua vestimenta. Sardônio, topázio, jaspe, crisólita, berilo e ônix, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estiveste, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti e pecaste. Por isso te lancei do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor do meio das pedras afogueadas. Aqui vemos que Lúcifer foi criado como um ser de impressionante beleza e esplendor. No entanto, seu próprio orgulho o levou à queda. Seu desejo de se exaltar acima de Deus foi sua ruína. A Bíblia nos ensina que sua condenação é definitiva. Embora ainda atue no mundo como inimigo da humanidade, seu destino já está selado. Ele será finalmente lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse 20:10 declara, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Em conclusão, Satanás ainda existe porque Deus, em sua sabedoria e soberania, tem um propósito que está se cumprindo no tempo. Embora sua maldade pareça triunfar momentaneamente, a Escritura nos assegura que sua derrota é inevitável. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou e por causa desse pecado, Deus o lançou para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro de seu coração, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta. Satanás era um anjo de alta posição no céu, mas caiu tão longe que se tornou não apenas Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador. Tão arrogante em seus caminhos que não pôde evitar guiar outros ao erro, assim como ele mesmo se desviou. Satanás também é um acusador, como se vê no livro de Zacarias, capítulo 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus com Satanás à sua direita, trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde, em seu ministério, Jesus faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10:18 afirma que viu Satanás cair como um raio do céu. Um exemplo encontra-se em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a correntes de profunda escuridão para serem reservados para o juízo. Judas diz no primeiro capítulo de sua carta, e aos anjos que não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em prisões eternas, sob profunda escuridão, até o juízo do grande dia.
Satanás tem permissão para viver, sim, mas ele será, em última instância, responsabilizado por seus pecados. Isso, novamente, nos dá certa clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando o juízo do mundo, onde todos serão julgados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à questão em pauta, primeiro devemos analisar quem realmente é Deus. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o levam a agir de determinada maneira. Além disso, como Deus é sempre o mesmo e nunca muda, se conseguirmos descobrir quem Ele é, então podemos entender por que faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz provém de quem Ele é. A primeira coisa que devemos lembrar ao fazer essa pergunta é que Deus é todo-poderoso. De fato, não pode haver desafio à sua autoridade, pois Ele tem todo o poder do universo à sua disposição. Se pensar bem, faz total sentido. Nada do que é criado pode ser maior que seu Criador. Se Deus realmente criou todos os seres e todas as coisas, como afirma a Bíblia, então é óbvio que nenhuma de suas criaturas pode ascender a uma posição de autoridade superior a Ele. Um equívoco comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Há quem acredite que Deus e Satanás estão presos em uma disputa pelo universo, como se fossem forças equilibradas de bem e mal. Alguns até acreditam que Deus só conseguiu defender o céu ao expulsar Satanás e seus demônios. É um grande erro pensar dessa maneira. Deus não tem rival. Ninguém se aproxima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi realmente uma batalha. De fato, não havia possibilidade de Satanás vencer contra o Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra. O evento está registrado em Apocalipse 12, 7-9. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas ele foi derrotado, e não houve mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu dizendo: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois não amaram suas vidas até a morte. Há algo belo na natureza de Deus, no fato de que ele não mata Satanás imediatamente. Esse ato de misericórdia mostra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. A segunda coisa que devemos entender sobre quem é Deus é que ele é onisciente. Todos os pequenos e aparentemente insignificantes detalhes do universo são conhecidos intimamente por Deus. Não há exceção a essa afirmação. Deus tem um entendimento completo de cada indivíduo, de cada situação e de cada escolha que esse indivíduo faz. Isso significa que Deus tem uma perspectiva como nenhum outro ser no mundo. Ele é capaz de ver completamente ambos os lados de qualquer história. A Bíblia diz muito pouco sobre por que Satanás fez o que fez. Menciona-se que ele se tornou invejoso e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus significa que ele conhecia os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios em completo detalhe. Ele entendia completamente por que Satanás fez o que fez. Isso, mais uma vez, nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus: compaixão. Um pai não castiga um filho se entende porque o filho fez o que fez. Um pai amoroso dá aos seus filhos repetidas oportunidades de corrigir o que fizeram de errado.
Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás fez o que fez. Para nós, pode parecer loucura, mas Deus sabia por que Satanás se rebelou e teve compaixão dele. Isso significa que mesmo que não entendamos por que Deus permite que Satanás e seus anjos permaneçam em existência, Deus entende. Ele compreende plenamente por que faz o que faz. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em resumo, em vez de usar seu poder impressionante para forçar toda a criação a adorá-lo, ele dá a cada criatura individual a escolha de segui-lo. Esse presente foi estendido a toda a criação e a todas as criaturas, incluindo os anjos. Porque os anjos foram beneficiários do presente do livre-arbítrio, sempre existiu a possibilidade de que um dia um anjo ou um grupo de anjos usasse esse presente para tomar a decisão de não seguir a Deus. O motivo pelo qual Deus deu o livre-arbítrio era necessário. A questão é que o livre-arbítrio é um ingrediente essencial no amor genuíno. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém se não tiver a opção de fazê-lo. O amor não pode ser forçado. Deve ser dado ao outro por escolha. Por essa razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por sua própria escolha, dá o livre-arbítrio, sabendo plenamente que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge devido ao livre-arbítrio é o seguinte: se Deus castiga e mata todos que exercem o dom que Ele lhes deu de uma maneira que Ele não aprova, Ele realmente lhes deu uma escolha. Você realmente tem uma escolha se uma das suas opções tem a pena de morte certa anexada a ela? Não. O livre-arbítrio requer que tanto a possibilidade de rebelião quanto a de redenção permaneçam em existência. Assim, porque Deus é justo e equitativo, Ele escolhe honrar a escolha de Satanás de abandonar sua posição no céu. Ele não será restaurado, mas Deus também não eliminará aqueles que escolhem mal. Há mais uma teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, veremos que Satanás teve um papel a desempenhar no caminho de Jesus até a cruz. Pode ser que, mesmo quando Satanás havia rejeitado a Deus, Deus ainda o usasse para cumprir sua missão final de libertar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando tenta Jesus no deserto. 3 vezes, Satanás vem a Jesus com várias tentações, e Jesus mantém sua posição citando as Escrituras contra o tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir às suas sugestões enganosas. Esta é uma seção crucial da história de Jesus, porque prova que ele é digno de morrer pelo pecado. Por quê? Porque apenas uma pessoa inocente pode ocupar o lugar de uma pessoa culpada. Quando uma pessoa inocente ocupa o lugar de um criminoso na prisão, a inocência dessa pessoa é transferida para a pessoa culpada. Eles trocam de lugares. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora. Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado e colocou sua santidade sobre nós. A tentação e o sucesso contra a tentação provaram que Jesus era digno de suportar o pecado do mundo. Talvez seja por isso que Deus permitiu que Satanás continuasse existindo, para que pudesse provar que Jesus era digno de sua tarefa. O segundo papel importante de Satanás na história de Jesus foi na tentação de Judas Iscariotes, o homem que trairia Jesus e o entregaria aos oficiais para ser crucificado. Você já se perguntou como Jesus morreria pelos pecados do mundo se alguém não o entregasse para ser crucificado? O papel de Satanás na vida de Jesus foi entrar em Judas e fazê-lo duvidar do poder de Jesus ao ponto de entregá-lo para ser morto.
Talvez Deus tenha permitido que Satanás vivesse para que pudesse convencer Judas a matar Jesus e assim ele pudesse salvar o mundo do pecado. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus e conseguiu reunir um enorme exército de anjos que compartilhavam sua rebelião contra Deus. Eles lutaram no céu e, em vez de serem mortos, foram lançados do céu como exilados. Por que Deus não os matou por sua rebelião? Talvez porque Satanás tivesse um papel maior a desempenhar na história da redenção. Talvez ele fosse mais uma ferramenta no arsenal de Deus. Talvez Deus ame tanto Satanás que queria dar-lhe uma chance de se arrepender e segui-lo novamente. Talvez o amor de Deus seja tão grande que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem escolha, e o desejo de Deus é que toda a criação o ame. Portanto, Deus concede o livre-arbítrio à criação, e com o livre-arbítrio também vem a possibilidade de rejeição. Deus não pode matar todos aqueles que não o escolhem, pois isso anularia o livre-arbítrio que leva ao amor. Deus escolhe permitir que Satanás e seus demônios vivam, porque Deus é amor. E o amor é extremamente paciente. A questão levantada sobre por que Deus não elimina definitivamente Satanás é complexa e multifacetada. Este tema nos leva a uma profunda contemplação sobre a natureza de Deus, a liberdade, o propósito do mal e a escolha no mundo. Primeiro, é essencial entender que Deus, sendo onisciente e onipotente, tem um plano perfeito para tudo o que existe. Se Satanás ainda existe, é porque de alguma forma ele faz parte desse plano divino. Embora possa ser difícil entender as razões de Deus com nossa percepção humana limitada, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico por trás de cada decisão divina. Além disso, a existência de Satanás serve como uma prova contínua para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade, mas também uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral. Ao enfrentar e superar tentações, as pessoas podem desenvolver virtudes como força, perseverança e fé. Esses desafios são essenciais para o crescimento espiritual e a maturidade. Outro ponto a considerar é que a rebelião de Satanás nos lembra a importância do livre-arbítrio. Deus criou seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade acima da obediência forçada. O verdadeiro amor e a verdadeira bondade emergem quando são escolhidos livremente, não quando são impostos. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Criador de tudo o que existe, o Alfa e o Ômega, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos são incompreensíveis para nós. Confiamos em Tua sabedoria e bondade, mesmo quando enfrentamos as sombras do mal neste mundo. Dá-nos força para resistir às tentações que Satanás coloca em nosso caminho e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade de crescer em fé e caráter. Ajuda-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e seguir-te mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma oportunidade para demonstrar nosso amor e fidelidade a Ti. Que sempre nos lembremos de que Tu estás no controle e que tudo contribui para Teu plano divino, incluindo os desafios que enfrentamos. Agradecemos por Tua paciência infinita e Tua misericórdia inigualável. Que possamos continuar buscando Tua face e Tua verdade, vivendo cada dia mais alinhados com Teus propósitos sagrados. Em nome de Jesus, amém. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas.
Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.